eu peço que você abra sua Bíblia, já orei, por vocês, no livro de Mateus. Isso, por favor, volta para as redes sociais ali. Eu quero, segura sua Bíblia aí. Quem está com o celular, levanta o celular aí, por favor. Quem está com o celular, isso. Pega o seu celular agora, coloca no Facebook, tá autorizado, vai lá. Não gosta de mexer no celular na hora do culto? Agora está liberado. Instagram também, fala meu amigo. É isso aí. Obrigado, irmão Raoni. É isso aí. Você vai pegar agora. Se você não curtiu a página do Ministério Palavra Viva, curta. Pastor, eu já curti. Você vai lá e compartilha. Sabe por quê? A gente às vezes posta um vídeo engraçado, compartilha a live de hoje lá na página, curta a postagem. Meus irmãos, 5 curtidas. Quantas pessoas tem aqui? Uma postagem importante da ceia, do batismo. 4 curtidas. 5 compartilhamentos. Aí, ó, tem gente até já escutando o culto. Depois vamos fechar, hein, irmãos? Curta a página, compartilhe. Hoje é uma forma de você evangelizar. Porque às vezes você fala, meu Deus, eu quero que fulano seja salvo. Às vezes, um compartilhamento seu, uma mensagem, salva a vida de alguém. Lembra disso? Uma irmã, tem várias irmãs que compartilham e as pessoas depois dão feedback e dizem, poxa, que palavra abençoada, eu estava triste, alegrou meu coração. Meu Deus, Deus falou comigo. Um rapaz lá, longe a beça aqui, no trailer, ele trabalhando no trailer e assistindo a live no trailer, junto com o pessoal lá, comendo hambúrguer e recebendo a palavra, o alimento espiritual. Olha a importância. Então, curta, compartilhe o nosso Instagram. Você já foi lá no Instagram da igreja? Isso, já vai lá, passa assim, ó, curte umas 10 publicações. Porque, meus irmãos, vamos colocar isso como princípio. De tudo que aparecer lá, você curtir, compartilhar. Não é porque eu quero que apareça, não, é a mensagem. Quantas pregações neste lugar. Não sejamos egoístas. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. Só um curtiu. Só um curtiu e compartilhou. Mas aí Jesus falou o que para ele? Que ali, a partir dali, ele estava salvo. Os outros provavelmente só receberam a cura. Isso é muito sério. Às vezes você está sendo abençoado, você está sendo abençoado por Jesus, mas às vezes, por causa da sua atitude, você deixa a desejar. Em nome de Jesus, não custa nada. Tem pessoas que ficam na internet, às vezes, o dia inteiro, a semana toda, fazendo tudo para se promover, para colocar uma foto, para ganhar curtida. Quer ganhar curtida? Curta também as coisas de Deus. Que aí você vai ganhar curtida do céu. Quem entendeu, diga amém. Isso é só a introdução da mensagem, irmãos. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 32. E eu sou capaz de dizer para você que muitos aqui, 90%, eu quero que vocês sejam sinceros diante de Deus, na casa de Deus, que nunca leram esta passagem. Ou talvez até nunca ouviram esta passagem. E eu quero que você seja sincero comigo e com Deus, se você conhece ou não esta passagem. Capítulo 21 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32. E eu peço que você tenha toda a reverência à palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem já ouviu a parábola, seja sincero, levante a sua mão com sinceridade. Quem já ouviu a parábola dos 2 filhos, na íntegra? Quem já ouviu? Literalmente de 6 a 8 pessoas. Seja sincero, pastor, diante de Deus,
eu nunca ouvi essa palavra, nunca li ou até ouvi a parábola dos dois filhos. Levante a sua mão em nome de Jesus. Tem a galera que é o neutro, né? Eles nem leram, não. Vamos lá. Mas sabe por que isso? A gente não gosta de se expor. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio. Procure sempre ser sincero e dizer, se alguém me perguntar alguma coisa, você sabe isso? Isso aí eu não sei não, eu vou pesquisar. Seja sincero. Diz assim a palavra de Deus. Os líderes religiosos e os sacerdotes estavam indagando Jesus, como sempre. Os religiosos estavam ali sempre querendo arrumar alguma coisa. Aí Jesus disse no versículo 28, preste atenção. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha, na plantação de uvas. E este filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Versículo 32, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, não se arrependeram, nem creram nele. É muito simples essa história. Um pai tem 2 filhos e chega para um e diz, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje, na minha plantação? O filho falou, eu não vou não. Mas depois ele se arrependeu, voltou e falou, eu vou sim, pai. E foi. O outro filho, quando o pai falou, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, vou, papai. Claro, papaizinho, eu vou sim, papaizinho. Mas este não foi. Aí Jesus contou essa história e perguntou aos religiosos, qual dos 2 fez a vontade do pai? E aí a resposta unânime de todos eles foi, o primeiro. Por quê? Falou que não ia, se arrependeu e foi. O outro que estava dando de bonzinho diante do pai, acabou querendo enganar o pai e não foi. Aí Jesus vem e nesta parábola dá um fechamento um tanto que duro, estranho, que deixa a gente assim pensativo. E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo vai falar com você a despeito desta palavra, para que você escolha qual filho você é do pai. Aquele que diz, eu vou, papai, eu sou tão bonzinho, e no final não vai. Ou aquele que mesmo com as suas dificuldades, intempéries, situações, eu não vou não, mas depois você fala, não, ele é meu pai, a vinha é nossa, eu preciso trabalhar na seara do Senhor, do Pai, e eu vou sim, eu me arrependo, pai, eu vou. Qual filho nesta manhã você vai decidir? Porque hoje um portal de Deus se abre na tua vida. Deus fala, ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, em nome de Jesus. E aí ele continua e fecha dizendo, irmã Júlia, ele diz assim, as prostitutas, e aqui, olha o que ele diz aqui, digo-lhes a verdade. Quando Jesus fala assim, em verdade, é porque o negócio, ele está reafirmando, quem está falando sou eu, a verdade está dizendo a verdade. Eu sou a verdade e estou dizendo a verdade. Quando ele diz assim é porque ele está querendo fixar a autoridade dele. Digo-lhes a verdade, os publicanos, que era um povo que era considerado tudo errado, porque os fariseus, os saduceus, os religiosos se achavam melhores do que os publicanos,
e até do que as prostitutas, ou talvez na sua tradução esteja meretriz, que é um nome mais bonitinho, né? E aí estão entrando, olha que ele diz, digo-lhes a verdade, vou ler junto com vocês, ó. Por favor, coloca no 31. Isso, tá aí. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí disseram eles, né, que estavam ali assistindo Jesus. Claro, óbvio, o primeiro. Aí Jesus vai lá, como sempre, e diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, Jesus citando as prostitutas, as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Como assim, pastor? Como? Como que essas pessoas vão entrar no céu? Eu não admito isso, pastor. Ei, aquietai-vos e aguarde, porque quem está falando é ele. E aí ele continua, por favor. Porque, aí ele diz o motivo. Por que talvez as prostitutas e aqueles que nós, os filhos, amadinhos, achamos que não tem valor, ele continua e ele explica. Jesus não deixa ninguém sem resposta. E ele diz, porque João, quem é João? João é aquele que preparou o caminho do Senhor no deserto, aquele a quem Jesus se submeteu para ser batizado por ele. Foi um dos maiores, foi ele que falou que eu diminua e que tu cresças. João era um homem famoso, várias cidades vinham se batizar com ele. A Bíblia diz, João Batista ficava no rio só se alimentando de gafanhotos e mel, era um homem humilde, ficava pregando, e a Bíblia diz, aqueles que ouviam e criam, era por ele batizado, e veio ter com ele toda Jerusalém, Samaria e Judéia, cidades vinham se batizar com ele. Ele era famoso da época. De repente vem Jesus e entra no rio e pede para batizar. Ele falou, não, que isso? Olha um homem famoso como ele, conhecido em todas as cidades. Quando ele vê Jesus, ele fala, não, quem sou eu? Que eu diminua e que tu cresças. Eu não sou digno de desatar as tuas alpargas. Aí Jesus falou, não, é importante que seja assim, para deixar o exemplo. Ou seja, nós estamos falando de João Batista. Jesus vai lá e cita João Batista. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Essa palavra é muito dura, cortou em mim para que eu ficasse ligado no que está acontecendo na terra, e eu vou te provar pela palavra de Deus que a gente tem que colocar a nossa barba de molho, porque eles vão na nossa frente, se duvidar, muitos de nós vão ficar. Se a gente não... Deus está alertando. Essa palavra de hoje é uma palavra de alerta. Por isso eu quero declarar o tema. Vocês têm arte aí? Coloca para mim que você vai se chocar. E calma que eu não vou falar mal dela. Pelo contrário. Está aí. Ai, pastor, botou a foto dela na igreja. Um ser humano. Criado à imagem e semelhança do Criador também. E por sinal, foi criada numa igreja, aprendeu a cantar como sempre, no coral. 80% dos cantores começam na igreja. A Marília Mendonça cantava onde, meus irmãos? Vamos seguir a linha do raciocínio. Todo mundo sabe, eu estou constatando algo. Todo mundo sabe que ela leva uma vida como ela bem quer levar, repleta, regada a tudo que a carne deseja. Qualquer pessoa sabe disso. É uma figura que ela abraçou. Mas se eu disser para você que se a gente não vigiar, ela pode ir na nossa frente e muitos de nós ficarmos. Choca isso, né? Porque nós somos bons, nós somos perfeitos e ela é uma pecadora. Acompanhe o raciocínio do Espírito Santo nesta manhã e haverá libertação, reconciliação, restauração e renovação de aliança e perdão de pecados. O tema que eu coloquei é: ela está certa. Pastor, que isso é blasfêmia? Não. Eu vou provar para você que ela está mais certa do que muitos crentes. Não digo dos cristãos,
mas do que muitos crentes. E eu vou provar. Não feche o seu coração, abra a sua alma, porque o Espírito Santo vai te provar que ela está certíssima. E vou além, ela tem mais base bíblica para fazer o que ela está fazendo do que muitos crentes. Escuta isso. Você vai ser confrontado pela palavra. A palavra hoje vai ser espada que vai entrar em você. E vai fazer divisão entre alma e espírito e vai doer, porque é juntas e medulas. Escute. Ela tem mais base bíblica que muitos crentes, pois ela faz com amor, zelo e dedicação aquilo que se propõe fazer. Estou mentindo? Todos os clipes dela é com muita qualidade e excelência. Ela fez um dos clipes dela que eu mostrei em uma das aulas que eu dei sobre espíritos, né? Mundo espiritual. Lá na mata, ela botou de 4 a 5 roupas, trocou de roupa 4 a 5 vezes no clipe. Todas as roupas faziam referências a algumas entidades que ela, porventura, crê e segue. Aí eu vou liberar uma chave que não era para liberar agora, mas eu não aguento, eu vou jogar. Vou jogar. Talvez essa chave, muitos não vão nem pegar, vai bater no peito, lamentavelmente. Essa moça investe pesado, no que ela gosta de fazer. Se é sensualizar, ela dá corpo, alma e tudo que ela puder. É fazer um clipe, ela faz o melhor. Escute. Quanto essa moça gastou para fazer esses 5, como se dá o nome? Figurinos. Irmã Elisa, por alto, quanto custa uma roupa de balé tradicional e a roupa que é de apresentação? Uma média. A de apresentação, balé. Que vai apresentar para um grupo de familiares ali, né, no teatro e tal, de 700 e 800 reais. Quanto é um figurino? A mais simples é 700, 800, vai para mais. Quanto é um figurino dessa moça? Quanto ela gasta com cada roupa daquela? Ministério ao Senhor Jesus Cristo na igreja local. Por favor, usem um uniforme. Tá caro. Qual o valor? Qual o valor de um uniforme da igreja? R$80. R$80. Quem reclamar está fora do ministério. Não é digno de servir ao Deus Todo-Poderoso. Ela acredita e ela faz, ela paga quanto for para pagar. Quem é esta moça que nós conhecemos como Anitta, que é um nome personagem? Anitta não é o nome dela. É um apelido que ela se inspirou em uma série chamada Presença de Anitta, que qualquer pessoa sabe muito bem o que essa série oferecia. Mas ela está certa, porque ela viu a série, viu a gama de sensualidade que aquela moça fazia, ela pegou para ela o nome e os atributos, e faz com zelo, faz com dedicação. Você recebeu um apelido. Os discípulos de Cristo recebiam um apelido de cristãos, que significa, pesquise na etimologia da palavra, na origem, pequenos cristos, cristinhos. O nome cristão é um apelido. Esse apelido foi dado àqueles discípulos que seguiam a esse tal de Jesus. Aí as pessoas falavam lá, vai lá um copiazinha de Jesusinho. Não tem esse negócio aí, esse
presidente aí, que o pessoal segue, aí o pessoal fala lá, vai lá, Minion, não sei o que lá, não ficam debochando. Mas embora Jesus não era político, mas não tem essa coisa de quando alguém segue alguém, o povo debocha. Assim era quem seguia Jesus. Até porque eles pensavam que Jesus ia ser um grande político. Mas ele não tinha no coração nenhum. O reino dele não é aqui, o governo dele não é aqui, é no céu. E ele veio reinar aqui e passou por aqui e as pessoas falavam, vai lá, seguidorzinho. Se nós estivéssemos naquela época, eles iam olhar para a gente quando passasse com a Bíblia na mão. Vai, ô Cristinho, vai Jesusinho Cristinho, vai lá, cristãozinho, pequenos cristos, copinha de Cristo. Eu e você temos um apelido que é honroso ser chamado de cristão. Ela faz valer o apelido que ela pegou. Você está fazendo valer o apelido que a palavra te dá? Ou você é crente, evangélico, gospel, fã de pastores e cantores famosos, jogando essas pessoas no inferno? Porque você os idolatra, eles recebem a glória e caem. Todos os pastores, eu tenho avisado aqui, que são famosos, estão caindo um a um, meus irmãos. Quem é Anitta como cantora? Se expõe sem vergonha, literalmente. Ela não tem vergonha. Se a música manda ela rebolar, ela rebola. Se a música mandar ela tirar a roupa, ela vai tirar. Se expõe, se dedica, não faz corpo mole. Ela dança, meus irmãos, há quem diga as meninas da adoração. Você sabe, se a gente ficar fazendo assim, ó, a gente fica cansado. Aquela mulher dança não sei quantas horas, ensaia incansavelmente pela causa dela. Ela está certa. Letras, apregou as suas letras, o evangelho dela, o evangelho segundo Anitta. Prepara que é hora do show das poderosas, que mexe, rebola, afronta umas folgosas. Ela pregou isso, fez sucesso a pregação dela, sim ou não? Muitos adeptos, muitas pessoas louvaram junto com ela. Letras de bem baixa, deixando bem claro qual é a sua proposta de vida e defendendo veementemente suas ideias, sem esmorecer. Ela é abusada. Aí você, eu sou crente, agente secreto, CSI de Deus, FBI de Deus, agente secreto, tem vergonha de ser crente. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Sua crença, religião, fui pesquisar no que acredita, se dedica espiritualmente, porque ela também tem a religião dela. Ué, nós não escolhemos a nossa? Ela escolheu a dela, tem direito? Sim, Deus deu a ela o livre arbítrio. Deus a proibiu? Mesmo saindo da casa dele, sim ou não? Não, então não a julgue. Ela escolheu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ela escolheu outro caminho. Pastor, qual é a crença, a religião? No que ela acredita, essa moça? Todo mundo sabe, ela é do candomblé, exerce o ministério dela. Você sabia que ela exerce o ministério do candomblé? Eu que botei entre aspas ministério. Mas ela exerce. Palavras dela, não estou falando dela. Ela falou, então é domínio público, ok? E ela também não esconde, não. Ela fez um vídeo só para falar da religião dela. Ela está certa. E ela disse, compartilhem para parar com esse negócio de ficar me julgando, eu sou isso. Divulguem. Vai lá no vídeo dela para ver quantos compartilhamentos e quantas curtidas tem.
Vai na página da Igreja de Cristo, Ministério Palavra Viva. E veja e compare quantos compartilhamentos os cristãos se importam. Vamos lá. Pastor, você está chateado? Não. Eu tenho autoridade de Deus para dizer a verdade neste lugar. E aí, ela é do candomblé, exerce ministério no terreiro que decidiu frequentar. Quem somos nós para julgá-la? Porque até aqui ela está dando um banho. Ela é filha da entidade Logum Ede, que é ligada ao narcisismo, à vaidade. Vê se você vai vendo essas características nela. Narcisismo, vaidade, luxo, sensualidade, beleza, charme e elegância. Ela traz para si as qualidades da entidade a quem ela serve. A pergunta é, você traz para si os atributos e as qualidades que o teu Senhor deixou na palavra dele? Sua função, seu ministério, eu digo, a posição dela é ser eked. O que significa? É um tipo de zelador ou zeladora, que eles chamam zelador de santo, ou zeladora de santo, como eles dizem, mas também dos orixás. E tem uma posição privilegiada no terreiro. Ela não é qualquer uma. Ela decidiu exercer o ministério. Teve que deitar para o santo, para não afrontar a religião de ninguém. Eles deitam para o santo, como eles creem. E esse deitar para o santo depende do terreiro. No caso do eked, tá? Tem pessoas que fazem a cabeça e ficam lá 30 dias. Tem que raspar e tem que ficar. E vão e ficam e não podem olhar para ninguém. Cabeça baixa quando sai na rua. Deus levanta a tua cabeça. Deus te dá visão. Deus te encoraja. Vai nessa tua força. Eu sou contigo. E tá você de cabeça baixa. E aí, no caso dela, a função dela ministerial não exige que ela raspe a cabeça, portanto, ela nunca raspou a cabeça, como dizem, porque eles não são obrigados nesta função, como também não incorporam. Por que não incorporam? Mas são, obviamente, tem ali a pressão espiritual, sim, só não podem incorporar no período em que estão trabalhando como zeladores. Por quê? Porque eles têm que estar conscientes para fazer o trabalho, porque olha a função dela, ela é responsável por todo que desce lá as entidades, ela é que faz todo o trabalho. Olha que seriedade essa moça exerce. E tem crente que não cumpre o ministério que Deus chamou. Ela está certa. Ela ficou entre 15 e 30 dias, uma mulher famosa, com seus compromissos, com sua agenda. Ela largou tudo para ficar os dias que foram necessários para ela cumprir o chamado dela. A gente chama para vir para uma reunião, a pessoa dá 1 milhão de desculpas. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito, diz a palavra. Eu me envergonho dela. Eu faço pouco para o meu Deus diante desta mulher. É por isso que vocês me veem fazendo assim, e dançando e adorando a Deus, porque ela faz pro dela. A esta altura, alguns de vocês podem estar pensando, ele está exaltando esta mulher toda errada. Porque a nós crentes, os cristãos não, mas a nós, aos crentes, foi dado poder de julgar, Deus deu o poder de juiz a vocês. Deus não é mais juiz, o juiz são os crentes. Creio que aqui só tem cristãos, seguidores de Cristo que estão entendendo essa palavra dura do Senhor, que primeiro cortou em mim. Realmente, ela pode ter errado o caminho a seguir,
Mas, em sua escolha, ela, primeiro, tem sido para os orixás e para a sua música um grande exemplo. Uma grande divulgadora. Uma grande pregadora. Um grande exemplo para crianças, jovens e adolescentes. E alguns adultos também. O exemplo dessa mulher é tão forte naquilo que ela se propõe a fazer. A energia dela é tão forte que até nas igrejas se cantou: prepara que agora é hora. Não, as irmãs que ora, que isso? Várias igrejas fizeram coreografia com a música dessa mulher. Para você ver o poder que ela exerce, porque ela se propõe a fazer aquilo que ela acredita. Uma pergunta de Deus para você. Eu pergunto ou eu pulo isso? Sim ou não? Qual é a sua essência como cristão? Qual é a sua essência? Porque a essência dessa moça é verdadeira naquilo que ela se propôs. Pastor, como assim então você está exaltando ela? Não, eu estou dizendo que ela está fazendo melhor do que eu, aquilo que ela se propôs fazer, porque nós somos negligentes, nós somos fracos. Choveu, ela jamais vai deixar de fazer um show com chuva. Aquelas moças que cantavam com a Marília Mendonça, a mulher morreu numa coisa trágica. Elas suspenderam só naquele período ali no dia. Depois a turnê, a jornada delas continuou. Porque elas têm uma missão. Elas têm a palavra para pregar. As patroas, bebendo, mas estão fazendo muito bem. Palmas para elas. Segunda pergunta de Deus para você. A primeira é: qual é a sua essência como cristão? Segundo, Deus te pergunta nesta manhã: que tipo de cristão você tem sido? Porque a Anitta tem sido uma excelente porta-voz daquilo que acredita. Muitos não têm coragem de curtir e compartilhar uma mensagem da igreja de Cristo. Ela gasta milhões para fazer tráfego pago. Sabe o que significa isso? Ela paga milhões para divulgar o trabalho dela. Saiu um áudio dela aí de briga com a outra cantora e no áudio ela fala isso. Não, eu não vou compartilhar não, porque eu tenho uma estratégia e eu pago para ir fazer lá, para aparecer para todo mundo e tal. Ela está certa. Os crentes nem curte, nem compartilha. Mas tudo bem, Deus entende. Deus é amor. Fogo deixou de ser, apagou o fogo de Deus. Terceira pergunta de Deus para você: se você tem o Espírito Santo, você está aguentando as lapadas e está falando: eu sei que eu estou merecendo. A minha mãe me bateu muito, mas tinha um motivo. Eu não tenho pingo de raiva, de rancor da minha mãe. Vocês veem eu citando a minha mãe todo culto. Sabe por quê? Eu reconheço que eu mereci cada tapa, até cabada de vassoura. Ah, tadinho do pastor, meu irmão, se eu morasse na tua casa, tu ia me espancar com perna de 3. Eu dei trabalho para minha mãe, eu desobedeci minha mãe, eu desrespeitei. Não desonrei, mas desrespeitei, porque minha mãe falava: não vá. Eu pulava o muro e ia. Quando eu chegava: pode entrar, não vou te bater. Mentira santa de mãe, não vou te bater. Eu todo confiante, acreditava. Quando eu entrava para o banheiro: tchau. Tchau, lombinho. Papai está batendo, não está? Entenda que é para o teu bem. O que fez de mim o homem que eu sou foi o meu pai e a minha mãe, humanamente. No céu, Deus. Na terra, Ele colocou 2 autoridades sobre a minha vida. Meu pai me dava bolo na mão, com um chinelo cheio de areia. Estão me vendo com a mão aqui torta? Não.
É a mesma mão que te abençoa. Há um poder na palma da mão, já ensinei isso para vocês. Quarto e último, terceira, penúltima pergunta de Deus para a tua vida. Diante desta pessoa toda errada, ao que você, crente, tem se dedicado? Pois a Anitta é notoriamente dedicada à sua causa musical e espiritual. O clipe que ela fez foi uma total adoração às entidades que ela se vestiu. E dançou com muita vontade. Quarta e última pergunta de Deus para você. No sentido espiritual, o que você ama e se devota a fazer de corpo e alma? Vou repetir. No sentido espiritual, não é comercial, não é habilidades, não. No sentido espiritual, o que você ama, se devota a fazer, e de corpo e alma. Tem gente que às vezes exerce ministério, parece que está obrigado. Assume uma responsabilidade, quando tem reunião, essa mulher dança todo dia. Ela ensaia com aquelas mulheres lá, as coreografias. Ai, meu Deus, viu a coreografia da Anitta? Ela está fazendo o que ela se propôs fazer. Olha o cisco nos outros, mas não vê uma trave no nosso olho. Pior do que a Anitta, que não mais conhece a palavra, desprezou a palavra, são aqueles que estão na igreja e desprezam a palavra. Isso que ela faz não é blasfêmia contra o Espírito Santo. É rebeldia, é uma opção de coisa. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você conhece a palavra e você reluta em obedecer a palavra. Isso é blasfêmia. É um desrespeito. Ela não está desrespeitando Deus, não. Ela não está servindo a Ele. Quem desrespeita, por exemplo, se eu tenho o meu filho e o filho dos outros. Se o filho dos outros vem me dar um chute, é desobediente, é mal educado. Agora, se o meu filho me der um chute, ele está me desrespeitando. É diferente. Ela está sendo mal educada. Não, mas ela está errada, pastor, ela está errada. Ei, por isso que a palavra de Deus, ela diz, não julgueis. O que você tem dado, corpo e alma? Pois a Anitta torna público e notório seu amor e total dedicação pelo que faz e plena devoção pelos seus orixás. Tem gente que fica assim, meu Deus, o pastor está falando o nome de orixá. Respeite o nome do teu Deus. Não adianta ter medo de falar nome de entidade e não ter temor ao Deus Todo-Poderoso. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a quem eles tremem. E você talvez não esteja tremendo. Enquanto muitos crentes brincam de ser cristãos e seguir e servir ao Deus Todo-Poderoso, agindo sem compromisso, negligenciando seus chamados, agindo com preguiça espiritual, vivendo a obra de Deus relaxadamente, vem para você que faz isso, Mateus 21, 31, parte B. Aí você vai entender agora o versículo, essa parte que nós lemos, capítulo 21, versículo 31, na parte B, ou seja, parte do meio para trás. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Pastor, desculpa, eu discordo. Pastor, eu não estou entendendo. Vou te provar. Famosos que se converteram. Eu separei só 18 ímpios e muitos deles promíscuos, prostitutos.
Yudi Tamashiro. Vocês só conhecem a história dele. Ele era promíscuo. Ele mesmo diz isso. Segura. Ele era promíscuo. Ele diz isso no testemunho dele. Ele ia pro Bom Dia e Companhia, às vezes bêbado ou com outras coisas. E saía de lá e ia bagunçar. Prostituto. O cara está na presença de Deus. Karina Bach. Quem era Karina Bach? Quem era? Tá pagando um preço aí, ó. O casamento foi para a lua. Andressa Urach. Quem era? Lamentavelmente, teve contato com o sistema religioso e quase destruíram a vida espiritual dessa moça. Pela misericórdia de Deus, ela voltou, está lutando, arrebentada, mas ela está lutando. Que Deus a fortaleça. Mas ela botou o pé no reino dos céus. Muitos de nós não fizemos a metade do que ela fez. Enquanto nós falamos, vou papai, ela dizia, eu não vou não, eu vou fazer isso mesmo. Só que agora ela disse, eu me arrependo e eu vou. E eu e você, às vezes, eu vou papai, mas não vai. Miriam Rios, que foi casada com Roberto Carlos, ela fez filmes lá no passado, filmes adultos. Carla Pérez e Xande. Apesar de toda a dificuldade que eles têm, porque eles ainda continuam cantando e algumas coisas que não são legais, mas quem era Carla Pérez, quem é a Carla Pérez hoje? Você consegue ter misericórdia pela vida delas? Porque nem todo mundo vai estar no Evangelho e vai conseguir rapidamente ser transformado. Tem gente que demora. Seu filho, meu filho, minha filha, seus filhos, cada um tem seu tempo de entendimento das coisas. Cada um tem seu time. Mas glória a Deus que ela não dança mais na boca da garrafa e nem perturba os outros também mais. Eu vou falar um nomezinho aqui. Feiticeira. Joana. Cadê ela? Cadê ela na televisão mostrando o corpo? Essa mulher ela se converteu de tal forma que ela decidiu sumir. E ela foi fazer uma entrevista e o cara que estava entrevistando decidiu, sem combinar, colocar fotos dela antiga, vídeo dela dançando. Ela chorou ao vivo e pediu para que tirasse e falou, eu vou sair daqui se envergonhando do passado dela, porque ela disse que não ia, mas ela se arrependeu e está indo. Vitor Belfort, esposo dela. Cris Duran. Rodolfo Abrantes, o cara era vida loucona. Eu nunca usei droga, ele usou. Mas ele se arrependeu e foi. E talvez eu, que me acho santão, não vá, se eu não entender o que Deus está falando conosco. Heloísa Perissé, Regis Danese, Sara Shiva, filha de Baby do Brasil, que eram tudo loucona. A família era da pá virada. Desde pequena era isso, era aquilo e tal. A mulher está aí, meu irmão. Às vezes ela fala umas coisinhas meio estranhas, mas não tem problema, ela está na presença, papai. Dedé Santana. Essa aqui não podia não. Que isso? Como é que Deus deixa? Ângela Bismarck. Vocês não conhecem não, né? Ângela Bismarck, uma lourona, grandona, toda montada. Tá vendo? Vocês nem sabem, né? Susana Alves. Conhece Susana Alves? Você vai conhecer agora. Tiazinha. Alguém mais viu ela dando chicotada em alguém na televisão? Vocês estão entendendo? Em verdade vos digo que os publicanos, aqueles que não têm valor, e as prostitutas entraram adiante de vós no reino de Deus. Sorocaba batizou? Eu que bote minha barba de molho, está todo mundo indo. O último, Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo. A palavra de Deus é muito forte, a palavra de Deus é verdadeira. Quando Jesus falou isso, chocou a vocês. As prostitutas vão entrar na frente de vocês se vocês não ficarem espertos. Aí você, meu Deus, esse pastor está pregando loucura. Eu estou provando para você, eu sou professor por excelência, eu estou provando, contextualizando para você. E o te chocar é para você despertar, startar. Pastor, eu não acredito nesses nomes aí, não acredito não. Você vem para a igreja sempre
Mas nem sempre vem, faz corpinho mole, preguicinha. Sim, tô resfriado, aleluia. Tá resfriado, caiu, segura, não venha. Mas às vezes é uma dorzinha de cabeça que dá para suportar. Eu e a pastora, eu já preguei aqui. Ei, meu Deus, eu vou nem falar para não pecar, porque foi tanta derrota. Dor de cabeça, piriri, tonteira. Eu já preguei aqui de todo jeito. Ela não cancela show, eu vou cancelar culto? Escute, você está frio para vir para culto? Veja quem está entrando agora. Coloca aí, por favor. Quero fechar com rápidas lições de Deus diante desta palavra. Para a sua vida hoje. É hoje que você tem que decidir ser um cristão. Pare de usar a expressão eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou gospel. Você é um cristão. Ou leva a sério o lado do bem, ou leve a sério o lado do mal. Ou você é frio, ou você é quente. A Anitta, ela é quente. Ela não é fria no que ela se propõe. Ela não dança assim, ela não canta assim. Aprendeu outras línguas para poder ir lá em outros países, está fazendo lá o sucesso que ela entende que é sucesso. Levando a pregação dela. Se manifeste para o bem ou se manifeste para o mal, saia do muro. Se manifestar é tomar uma posição firme. Que posição é essa que você toma? Que uma hora você está firme e outra hora você não está firme. Posição é posição. Os soldados, quando estão formados diante das autoridades, eles ficam no sol quente assim, ó. Pode desmaiar, mas eles desmaiam ali. E está você, dito cristão, tire o nome cristão da sua boca, se você não é digno disso. Isso eu entendo Jesus quando ele diz, aquele que não larga tudo, pai, mãe, todo mundo se for necessário, para me seguir, não é digno de mim. É duro isso, mas se eu não estou disposto a largar tudo e fazer de tudo por ele, me rebentar por ele, eu não sou digno de dizer que eu sou discípulo dele. Para um cristão, a pior coisa é ficar em cima do muro. No mundo espiritual, não existe neutralidade. Se manifeste para o bem ou para o mal. Não se engane, não seja morno. Julgam ela, mas ela é quente no que ela se propôs fazer. E por fim, seja o que você deve ser. Seja o que você escolheu ser. Seja o que você declara ser. Seja um verdadeiro cristão. Tem crente que vai para a igreja e fica dentro da igreja, nas redes sociais. No centro de macumba, meu irmão, minha irmã, que gosta de acessar Facebook e WhatsApp. Naquela hora eu autorizei por um propósito. Tem crente que fica o dia todo, a semana toda nas redes sociais. Na hora do culto quer ficar também. Se é no centro de macumba, você toma uma coça da entidade. Mas Deus é bom. A palavra dele dá para ouvir depois na live. Brinca com o mundo espiritual para você ver. Horrenda coisa cair na mão de Exu. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E assim eu fecho. Talvez você está mais uma vez discordando de mim e achando a minha fala dura. Tá duro, não tá? Então, esquece a minha palavra. Esquece a minha fala. Eu sou nada. Mas só ouça uma coisa. A palavra de Deus que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Coloque aí, Lucas, que eu quero que eles vejam o que está na palavra. Sabe o que significa isso? Escute o que Deus está falando com você.
Pastor, está passando da hora. Não, porque é 12:30, dia de ceia. Quantos shows, quantas horas tem o show da Anitta? As pessoas sentam no show da Anitta? Você está em pé ou sentado? Responda. Aquelas pessoas ficam horas pulando, clamando por mais da Anitta. Quantas vezes nesse lugar a palavra de Deus é pregada e muitos aqui ficam: minha hora, minha hora, minha hora. E Deus olhando para isso. Conclusão. Pastor, mas e a Anitta? E eu concluo. Aonde abundou o pecado dessa moça, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu creio. Quanto mais pecado, mais vai a graça de Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, a graça é muito maior. Creio que Deus vai alcançar essa moça. Que dê a ela a oportunidade como tem dado. Mas eu não estou preocupado com ela. Cada um dará conta de si. Preocupe-se com a sua vida. Quanto a vocês e eu, se disser que vai, vá. Se você como filho disser: Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou te amar, vá. Porque essa moça está dizendo não. Como esses artistas, 18 artistas, disseram não em algum momento da vida deles. Só que estão dizendo sim. E muitos de nós que disse vou, pode ser que não vá. Mateus 21, 29. Se disser que vai, vá. Porque em Mateus 21, 32, onde nós lemos, diga assim: me chame de João, só por um minuto. Quem sou eu? Ele não era digno de desatar a alparca de Jesus. Eu não sou digno de pegar poeira do dedo de João. Mas só para você entender a palavra na prática, rema. Diga para mim assim: fala João, no 3. 1, 2, 3. Fala João. Que neste momento eu seja João Batista na tua vida. Mateus 21, 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer.